encontramos dentre as profecias do profeta Isaías e que não precisa de muitas explicações porque ela fala tudo, é o que nós já somos familiarizados. O Senhor sairá como poderoso, como homem de guerra, despertará o zelo, clamará para grande ruído e prevalecerá contra os seus inimigos. Aqui claramente nós vemos que é um anúncio da vitória de Deus contra os seus inimigos na ocasião do juízo final. É claro que Deus sempre é como essa figura poderosa que sai e triunfa contra os seus inimigos. A própria Escritura está repleta de muitos exemplos em que Deus foi em favor do seu povo e batalhou e prevaleceu contra os inimigos de Israel e os inimigos da igreja. Mas aqui nós vemos um caso que aponta também para aquele grande dia. Algo que nós já somos muito familiarizados lá em Apocalipse capítulo 19, também capítulo 20, quando Jesus sai montado em seu cavalo, como esse mesmo texto está dizendo, o Senhor sairá como poderoso, como alguém que tem eminência, como alguém que realmente está em grandeza, em uma posição superior. E o texto fecha dizendo que ele prevalecerá contra os seus inimigos, que é justamente isso que vai acontecer. Acho que as pilhas pararam. É justamente isso que vai acontecer na ocasião da volta de Cristo. Nós estamos acompanhando ao longo dos últimos sermões justamente sobre os sinais que antecedem esse evento, que antecedem a volta de Jesus. Ele está ali pregando o seu sermão para os seus discípulos, falando de quais eram os acontecimentos que se dariam antes da sua volta. Tanto que eles mesmos questionaram quais são os sinais da sua vinda e do fim desse mundo. E uma coisa Jesus sempre deixou muito mais do que clara nesse sermão, de que ele virá na glória de Deus Pai, cercado de todos os seus anjos de glória e de esplendor, também como é dito pelo profeta Daniel. Então os sinais são uma prova e um apontamento da volta de Jesus Cristo, né? E esse sermão que nós estamos acompanhando é justamente para que nós estejamos vigilantes. A ideia de Cristo, quando ele fala essas palavras, não é para que nós venhamos a conjecturar um dia, especular um dia ou uma proximidade de tempo em que Jesus vem, mas para mostrar e deixar muito claro que de fato ele virá. E quando ele vir, ele virá dessa forma, que sairá como poderoso, como homem de guerra que vai despertar zelo, ou seja, ele será zeloso nesse dia pelas coisas que são justas e santas. Ele prevalecerá contra os seus inimigos. E a ideia da vigilância que o crente deve ter quando ele está peregrinando por esse mundo é isso aqui. Porque no dia que ele vier, ele vai vir para fazer triunfar o juízo. Ele vai vir justamente para prevalecer contra os seus inimigos. Aqueles que não dão ouvidos a essas palavras e a comunicação de Cristo conosco, se encaixa nesse grupo contra quem ele vai prevalecer naquele dia. Então, por isso, nós devemos andar sempre vigilantes. Glória a Deus. Vamos orar em agradecimento por essa palavra introdutória, antes de continuarmos. Jesus Cristo, Filho de Deus, que se reúne uma parte do seu povo, que o Senhor reuniu ao redor de todo mundo. Nesse exato momento, há muitos e muitos outros irmãos que estão cultuando nesse exato momento. E, se não todos, pelo menos uma boa parte daqueles que fazem parte desse grupo, tem a certeza absoluta de que estão cultuando nesse momento o seu nome ao Deus Pai. Nós não estamos cultuando no nosso próprio nome, nós não viemos aqui pelo nosso próprio esforço. Nós viemos aqui porque o Senhor assim deliberadamente quis que estivéssemos, porque o Senhor assim na sua soberania nos guiou e guiou todo o seu povo para esse culto. E como o Senhor é aquele que está guiando, que o Senhor seja também o guia durante todo esse momento. Que o Senhor guie esse culto desde o seu início até as saudações finais dele, que o Senhor fale conosco através dos seus louvores, que o Senhor fale com a sua igreja através da sua palavra, que o Senhor realize as obras que o Senhor tanto deseja realizar. Aqui nós viemos para trazer e oferecer o nosso culto, mas nós temos plena consciência de que somos nós que mais recebemos a sua parte quando viemos a esse lugar. Então nós pedimos que o Senhor, por misericórdia e graça, conceda ao seu povo a parte que o Senhor deseja que tenha. Que o Senhor guie este culto e início ao final para o louvor da sua glória. É o que nós pedimos. Amém. Amém. Vamos
Cansado? Descarrega também. Tem que fazer assim. Vamos enrolar alguns louvores da nossa arte. Hino de número 6 da harpa cristã. Hino de número 3 da harpa cristã, para nós acompanharmos plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu creio sua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando neste mundo eu viverei, entoando aleluias ao meu bem. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou clamando por favor da sua lei, entoando aleluias ao meu rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Nosso povo está feliz quando Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar. Nesse tempo, céu e terra hão de ser a mesma vez, entoando aleluias ao meu rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Glória! Mais um louvor nessa noite. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Hino de número 107 da harpa. Número 107. Firme nas promessas do Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, rico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, por Cristo. Firme nas promessas de Jesus.
plena liberdade em Jesus sempre. Vive nas promessas de Jesus. Vive nas promessas de Jesus, oh Cristo. Vive nas promessas de Jesus. Vive nas promessas do Senhor Jesus. Em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegre a luz. Vive nas promessas de Jesus. Vive nas promessas de Jesus, oh Cristo. Vive nas promessas de Jesus. Amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Vamos entoar o hino número 300 da nossa água. Hino número 300. Jesus se vem, Santo importa, ele contemplou a alma pelo mundo além. Ó esperança, que a sua igreja tem glória a Deus. Jesus em pé vem, nossa esperança é sua vida. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vida. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Jesus se vem, os mortos esperando estando no momento da ressurreição. Se do sepulcro em breve se levantará da glória a Deus. Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vida. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vida. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Jesus que vem, os céus cercados desligam a estrela, a fogo e Salvador, quebrando os
vamos, Jesus ainda é a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos, Jesus ainda é a luz da manhã raiar. Jesus se vem e sempre pede adoração. Daremos nós ao Rei de coração, ao grande autor da nossa eterna salvação. Ai, glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos, Jesus ainda é a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos, Jesus ainda é a luz da manhã raiar. glória a Deus, aleluia. Alguém na igreja recomenda mais coisa? Glória a Jesus. Glória, glória a Deus. Glória a Deus, é Senhor. Nós vamos continuar no de número 186. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. No 186 da nossa arte. Glória a Jesus. Pela fé Que uma vez me foi dada pra seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, cantarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba no céu a coroa que lhe dará Deus. De Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas no combate da fé e do amor. Nele eu tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao final dessa vida, combati o combate de amor e coroa terei de justiça que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba
do céu, a coroa que me dará Deus. Graças a Deus. Aleluia, Vamos orar essa noite em agradecimento por Deus, essa parte. Aleluia, glória a Parece Jesus. maravilhoso. Deus Santo, Criador dos céus e da terra, nós agradecemos ao Senhor pelo nome do seu Filho Jesus Cristo, pelo privilégio e pela honra que o Senhor concedeu de estarmos aqui louvando o nome daquele que é santo e maior de todos. Há poucos o Senhor concedeu esse privilégio, nós fomos alguns desses, então nós agradecemos pela pessoa bendita do seu Filho Jesus que tornou isso possível. Agradecemos pela presença do Senhor em nosso meio. Agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, e não somente de nós, mas dos nossos. O Senhor tem cuidado de cada ovelha sua espalhada por toda a face da terra. O Senhor mesmo é quem está conduzindo toda a história da humanidade, toda a história da redenção, até aquele grande dia que há de se consumar, onde, como foi dito no texto, o Senhor sairá como poderoso naquele dia, o Senhor guardará o zelo e prevalecerá contra todos os seus inimigos. Deus, nós agradecemos e pedimos que o Senhor tome o pastor nas suas mãos, que o Senhor continue guiando esse culto até o final, que o Senhor guie essa próxima parte do culto, que para nós é tão importante, que é recebermos a sua palavra, que o Senhor seja aquele que está abrindo os nossos corações para que possamos a receber com mansidão e temor, e assim guardá-la e tê-la em nosso coração e em nossa mente, para que nós possamos ser santificados por ela e sejamos apresentados diante do Senhor naquele dia como aprovados. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos e agradecemos. Amém. E graças a Deus, eu agradeço meu coração. Em nome de Jesus. Deus saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Louva a Deus pela vida de cada irmão aqui presente. Louva a Deus pela vida de cada pessoa também que nos assiste nesse momento. Louva a Deus pela vida da Deusa, do meu primo Mateus, do irmão Eliel, o vizinho, Mônica e das irmãs, a irmã Josi e sua mãe que vieram hoje também. Nos adorarmos juntos ao Senhor nosso Deus. Aleluia, Jesus. Louva a Deus pela vida do nosso professor, irmão Mateus, que veio aqui e na direção do Espírito Santo dirigiu esse culto. Queridos, vamos fazer a leitura dando continuidade. Mateus capítulo 24, dando continuidade das exposições que nós estamos fazendo aqui nos Evangelhos. Já está com a alergia de tarde para cá e eu estou espirrando bastante, nariz um pouco congestionado. E para melhorar ainda, as 2 pilhas nós esquecemos ontem de levar para carregar. Então, vai ser no gogó. Eu já cantou no gogó e nós vamos dar continuidade aqui. Na verdade, você vai ver. Esses aqui são piores mesmo. Glória a Jesus. Amém. Vamos lá. Mateus capítulo 24, a partir do versículo de número 29. O sermão continua a vinda do Filho do Homem. Amém? Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, a partir do versículo de número 29. Amém? Vamos fazer a leitura? E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que
está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. Glória a Deus, aleluia, paz. Essas são as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo no seu último sermão, como a gente aqui está falando em público, né? O último sermão que ele deu antes de ser crucificado em público. É óbvio que ele vai dar últimas instruções lá na última ceia, mas o sermão em público, esse aqui é o último que Jesus está pregando. É um sermão bonitinho que começou com o princípio das dores. Ontem, nosso professor, anteontem, na sexta-feira, ele trouxe sobre a grande tribulação. E hoje nós estamos vendo a continuação, o desenvolvimento do sermão de Jesus Cristo. Ele está introduzindo aqui algo para ele dar um mandamento para nós no próximo bloco do sermão. Então Jesus está preparando aqui a gente para receber um mandamento que nós vamos receber no próximo sermão, no próximo bloco do desenvolvimento. E aqui Jesus fala de coisas de forma parabólica, porque ao mesmo tempo que Jesus está falando uma verdade, como ele mesmo diz, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão passar. Ele está afirmando que o que ele está falando é uma verdade absoluta, e o é. Mas como se trata de um sermão profético, é óbvio que existem coisas aqui no meio desse sermão que são mistérios, que são verdadeiras parábolas, que somente de Jesus Cristo sabe com perfeição o que é que se trata. Um exemplo muito difícil de ser interpretado é: e depois das aflições daqueles dias o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. E aí? É literalmente o sol, a lua, as estrelas? Ou Jesus está falando aqui de reis, de reinos, de governos, de poderes? Jesus pode estar falando tanto literal como de forma alegórica. Porque no livro dos profetas, tanto em Jeremias como em Isaías, nós vamos ver os profetas se retratarem a reis, às vezes, como estrelas. No dia que fulano caiu, o sol se escureceu, cobriu-se de luto, e as estrelas caíram naquele dia juntamente com ele. Quando Jeremias faz lamentação para o rei do Egito, quando faz lamentação para o rei de Babilônia, direto eles se referem a reis, a príncipes como astros. Então Jesus aqui está falando literalmente do cosmos, da galáxia, ou está falando profeticamente e se referindo a poderes na época, que também é uma boa linha de interpretação e muitos seguem isso, porque terá que haver muitas potências sendo abaladas, ou seja, governos entrando em crises, para que surja uma só liderança mundial. Pode ser de forma alegórica, para que surja, Jesus esteja falando de governos que vão entrar em crise, potências do céu serão abaladas, sol escurecerá, lua não dará sua luz. Jesus pode estar falando de uma crise global, política, para que surja aí um anticristo, uma liderança só, consolidada mundial, diante de tanto fracasso, né, nas federações e lá vai. Então, tem 2000 anos, mais de 2000 anos que Jesus profetizou esse sermão, ou quase 2000 anos que Jesus profetizou esse sermão. E a igreja de Jesus Cristo vem debatendo isso aqui, porque nós estamos falando sobre a matéria que eles chamam na teologia de escatologia. Escatologia nada mais é de que o fim dos tempos. Eu e a irmã Neuza, nós estávamos no início do culto falando sobre escatologia, não foi, irmã Neuza? Tirando esse nome bonitinho da teologia, escatologia, não vamos falar a verdade. É o fim do mundo, é os fins dos tempos. Os últimos dias da igreja na terra. Isso é escatologia, né? E irmã Neuza estava falando para mim: meu irmão, nós não temos o que esperar desse mundo mais não. Esse mundo está perdido. Esse mundo só tende a piorar, não foi, irmã Neuza? Irmã Neuza estava falando para mim: e vem coisas piores por aí. Tende a ficar pior.
E é verdade. Jesus disse isso nesse sermão. Se vocês voltar ao vídeo anterior, vocês que não estavam aqui, mas quem estava aqui ouviu, nosso irmão, o professor Mateus, pregou sobre a grande tribulação. A coisa ainda vai ficar mais feia do que já está. Vai ficar, tende a ficar. É preciso que fique mais feia para que o anticristo ainda apareça, para que soframos ainda a presença do anticristo, para que só então, depois do surgimento do anticristo, conforme 2 Tessalonicenses capítulo 2, nós então teremos a volta do Senhor Jesus Cristo, que é hoje o que nós estamos nos debruçando. Então, em 2000 anos, ou quase 2000 anos de história da igreja, ninguém conseguiu chegar em um senso comum nessa matéria do fim do mundo. Irmãos, aqui nesse texto, nós encontramos pessoas que são milenistas. Nós vamos entender por que esse termo lá na frente é negócio dos 1000 anos que o Apocalipse fala. Então se chamam milenistas. Pessoas que são amilenistas, não acreditam que os 1000 anos é o que está acontecendo agora. Então, há pessoas que são milenistas, pós-milenistas, pré-milenistas, amilenistas. Só de falar esse negócio de milenista, não milenista, já bugou a nossa mente aqui. Então, há 2000 anos a igreja vem e ninguém tem um senso comum. Nem o romanismo, eu acho que não chega em um senso comum sobre o que vai acontecer mesmo. São apenas especulações. Por quê? Porque aqui o que Jesus está fazendo, ele está profetizando, ele está falando coisas em mistério. O sol realmente vai escurecer? Jesus fala que o sol, mas o que é o sol? É o sol literal ou é uma alegoria? A lua é literal ou é uma alegoria? As estrelas, é literalmente as estrelas que a gente vê, ou Jesus está falando de outra coisa? Não sabemos. Mas tem mistério aqui. Realmente Jesus está falando em mistério sobre a vinda dele. Um exemplo, Jesus aqui não falou sobre a ressurreição. Jesus fala, ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os 4 ventos de uma e da outra extremidade da terra. E a pergunta é, Jesus, quais escolhidos? Os que estão vivos, ou os que já morreram, ou os dois grupos? Jesus não fala aqui sobre a ressurreição. Então Jesus não tem como falar, ele está pregando apenas um sermão. A mesma coisa que a gente querer debruçar 2000 anos de igreja aqui hoje. Não tem como. É só um sermão, naquele momento. Jesus está falando, e é óbvio que ele vai abreviar um monte de coisa ali falando. Nós vamos a 1 Coríntios capítulo 15. Vamos fazer algumas leituras para a gente entender o que Jesus está falando para nós nesses versículos. E sinceramente, meus irmãos, como toda a igreja de Cristo, ninguém tem um senso comum sobre se o arrebatamento vai ser secreto, se não vai ser secreto, se vai ter milênio, se não vai ter milênio. Ninguém tem, não existe unanimidade. Eu posso apresentar aqui, citar 2 grandes pastores, que não existem grandes pastores, mas são homens de Deus, 2 homens de Deus. Um é Augusto Nicodemos, um pastor aí que nós conhecemos e tal, é só botar lá no YouTube, Augusto Nicodemos. Doutrina sadia, mas ele é amilenista, ele não acredita que vai ter um milênio de 1000 anos. Ele acredita que a igreja de Cristo já está no milênio. E quando acontecer a vinda de Jesus, vai ser tudo junto. Arrebatamento e vinda de Jesus Cristo. Aquele irmão, que também é homem de Deus, e é um excelente expositor da palavra, o Jonathan, alguma coisa que você viu, meu filho? Jonathan, o magrinho, que está aí em voga nesse momento. Jonathan, esqueci o nome dele completo. Mas ele já prega, e ele fez uma boa exposição, diga-se de passagem, separando uma coisa da outra, que é separado. A vinda de Jesus é uma coisa, o arrebatamento da igreja é outra, é assim que ele acredita. São 2 eventos completamente separados. Ele fez uma excelente exposição sobre isso. O John Piper, que é outro pastor da mesma linha de Augusto Nicodemos, reformado também, bíblico também, ele é milenista, ele acredita que sim, vai ter o milênio, que a igreja não está no milênio. O Marco Greconato aqui do Brasil também é milenista, então não tem como a gente chegar e fechar, né? Não, então não me fecho nisso, deixa, cada um vai lendo, lê o Apocalipse, lê a Bíblia,
ouça homens de Deus que têm compromisso com a palavra, e cada um realmente vai ter um certo modo de pensar, segundo a sua fé, e você mesmo vai formar as suas convicções pessoais. Agora, o importante é o que eu quero trazer, que todos nós temos em comum. Todos. Quem acredita que vai ter milênio, quem acredita que já está no milênio, quem acredita que vai ser de um jeito ou de outro, não importa. Quem acredita no filme Deixados para Trás, quem não acredita, não importa. O importante é o que nós vamos focar hoje, que é o pensamento que o Espírito Santo quer que tenhamos, que Jesus quer que nós tivéssemos. 1 Coríntios capítulo 15, versículos de 51 a 57. Eu vou ler. Depois, você que estiver em casa, pode fazer a leitura também. Vamos lá. 1 Coríntios 15, 51 a 57. Eis aqui vos digo um mistério. Paulo já começa dizendo que tem um mistério. A paz, irmão Alejandro. Na verdade, nem todos dormiremos. Paulo está dizendo aqui, nem todos vamos morrer. Nem todos. Paulo já morreu. Mas ele está falando aqui como igreja. E nós todos somos um corpo. Paulo está dizendo não só dele, daquele tempo, mas todos os crentes em Jesus. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ou seja, quando Jesus diz, eu vou buscar os meus escolhidos, vou mandar meus anjos, pegar os meus escolhidos, nos quatro cantos da terra, ele está falando, os escolhidos que já morreram, que vão ressuscitar, e os escolhidos do que tiver vivo. Ambos. Então Jesus não explica isso lá. O Espírito Santo está explicando através de Paulo aqui. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, ou seja, no instante, no abrir e fechar de olhos. Rápido. Ante a última trombeta. Jesus não falou de trombeta, só falou com alarido e com voz de arcanjo. Paulo já fala de uma última trombeta. Quer dizer, lá no Apocalipse a gente vai ver 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu não me engano, são 7, né? 7 trombetas. Paulo fala da última aqui. Jesus não falou de nenhuma, só falou que ele veio com alarido e com voz de trombeta. Voz de arcanjo. Paulo já falou no suar da última trombeta. João vai explicar lá que tem 7. Então veja como o Espírito Santo ele é maravilhoso, e aos poucos que vamos tendo a iluminação de Deus. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível, esse corpo de carne e osso que envelhece, que adoece, que morre, esse corpo que é corruptível, se revista, seja revestido da incorruptibilidade. E que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte da vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Cristo nos dá a vitória porque Ele já adquiriu essa vitória. Jesus Cristo, Ele ressuscitou no domingo. Por isso nós estamos cultuando no domingo. Eu gostaria que fosse de manhã, porque Ele ressuscitou domingo de manhã. Mas estamos cultuando domingo. Por quê? Porque Jesus ressuscitou no domingo. E há quase 2000 anos atrás. E Jesus tem o mesmo corpo de carne e osso. Desse jeito que Paulo está falando aqui. Revestido de imortalidade. É o mesmo corpo. Não morre mais, não adoece, não sente frio, não sente calor. O corpo de Jesus é o mesmo. Não envelheceu um segundo a mais. Não perdeu um fio de cabelo. Não embranqueceu um fio de cabelo. Ele está perfeito. Do mesmo jeito, do dia que ele ressuscitou, ele está o mesmo até hoje. E será eternamente. É disso que Paulo está falando. Por isso, a nossa vitória está garantida por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Jesus Cristo é a garantia da nossa vitória, porque Ele venceu a morte. A nossa vitória está em Jesus. Aleluia. Apocalipse capítulo 20, versículos de 1 a 6. Vou fazer a leitura. A igreja, se quiser acompanhar, tudo bem. Mas para ganharmos tempo, eu vou fazer a leitura
Apocalipse capítulo 20, versículos de 1 a 6. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Jesus não falou sobre isso lá em Mateus 24. Paulo não fala sobre isso lá onde lemos. O Apocalipse do Espírito Santo fala aqui sobre esses que vão vencer a besta, que vão passar pela grande tribulação. É a última geração de crentes. A gente que acredita, inclusive, que a igreja vai ser tirada no meio período. Aqui eu estou vendo tanto de crente que foi tirado no final. Ele deu um tiro pra cá. Olha aqui. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Gente, todo olho verá, até aqueles que o transpassaram. Mas os que não morreram em Cristo Jesus vão ressuscitar depois de tudo. A primeira ressurreição eles não vão fazer parte. Vai haver uma primeira ressurreição, que é junto com o arrebatamento da igreja, e uma segunda ressurreição. Não vai ser tudo junto, não. A gente só está vendo isso agora. Aqui, ó. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Aí, olha o que o Espírito Santo vai dizer para nós, e nós devemos nos atentar aqui. Versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Queridos, bem-aventurados os que fazem parte da primeira ressurreição. Porque na primeira ressurreição, como nós lemos em 1 Coríntios, capítulo 15, 51 a 57, quem estiver vivo vai ser transformado e arrebatado junto com a primeira ressurreição. Quem faz parte da primeira ressurreição também são os arrebatados vivos. Então, bem-aventurado é quem está vivo e preparado, ou quem já morreu com Cristo. Esses que vão ressuscitar primeiro. Quem faz parte desse grupo, que são os escolhidos, que Jesus fala em Mateus 24, que ele vai mandar os anjos recolher no arrebatamento da igreja. Bem-aventurados, porque sobre esse não tem poder a segunda morte, a morte eterna. Ou seja, seremos imortais, seremos revestidos da imortalidade. A morte não tem mais poder. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos de 1 a 10. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos de 1 a 10. Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, Paulo está falando do corpo físico. Se o corpo físico morrer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é no céu, se todavia estando vestidos não fomos achados nus. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos. Paulo corrige. Nós desejamos a volta de Jesus, é o que ele está falando. Desejamos que Jesus volte logo. Porém, nós não estamos com desejo de morrer. Nós não estamos com desejo gótico, querendo morrer, buscando a morte, deprê. Não é isso que a gente está. Não estamos querendo ser despidos, não.
Estamos querendo ser revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. E quando é que isso vai acontecer? No arrebatamento da igreja. É quando isso vai acontecer. Nós que estamos vivos não estamos desejando morrer. Nós que estamos vivos estamos desejando a volta de Jesus Cristo. E todo verdadeiro crente em Jesus Cristo, ele almeja, ele deseja, assim como Paulo, ele geme, desejando logo a volta de Jesus Cristo. Para que sejamos absorvidos pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos pela fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Amém? Amém. Vamos a Apocalipse, capítulo 20, e nós vamos fechar. Voltarmos a Apocalipse, capítulo 20, versículos de 11 a 15. Para dar continuidade a isso que acabamos de ler, que Paulo fala agora sobre estarmos preparados, esteja no corpo ou fora do corpo. E nós seremos revestidos pela vida se, quando estamos no corpo, estivermos nos preparando para isso. Porque cada um vamos comparecer diante do tribunal de Cristo e prestaremos conta do que fizermos e receberemos a nossa recompensa, quer seja bom, quer seja mal. Vamos ver aqui, Apocalipse capítulo 20, versículos de 11 a 15. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Olha o que João está explicando o que Jesus está falando. Fugiu dele a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro segundo as suas obras, e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Queridos, no arrebatamento da igreja vai acontecer a ressurreição. Quando Jesus sentar-se para julgar, é onde vai haver a segunda ressurreição. É onde a morte vai dar os mortos, o mar vai dar os seus mortos. Aí são mortos já não regenerados. São pessoas que já só vão ressuscitar, como disse Daniel, o profeta, para vergonha e desprezo eterno. Pessoas que não se importaram com Deus. Pessoas que viveram as suas vidas para eles mesmos. O ser humano foi criado lá no Jardim do Éden para viver de uma maneira que glorifique ao Deus Pai Criador. O ser humano não foi feito para viver conforme a sua própria cabeça, conforme o seu próprio coração. Porque o ser humano não é Deus. Isso é um sistema do anticristo, aquele que se assenta no lugar de Deus e se julga igual a Deus. É o homem no centro. Ele senta no trono dele e diz: eu vou fazer o que eu quero. Eu sou o que eu quiser ser. Esses que disseram isso durante sua vida, que olharam para Jesus dizendo: o caminho é esse aqui, e disseram: não, eu quero esse de cá, porque ninguém manda de mim, eu faço o que eu quero, eu vivo do jeito que eu quero, eu faço da minha maneira, eu sou quem eu quero ser, e não se tornou aquilo que Jesus queria que eles fossem, e rejeitaram as palavras de Jesus,
e rejeitaram os mandamentos de Jesus, e rejeitaram a lei da consciência que Deus colocou no coração e na mente de cada ser humano, sobre o que é certo e sobre o que é errado. Essas pessoas vão ressuscitar e vão comparecer diante do tribunal de Deus. Crendo ou não crendo que isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. E aqui nesse episódio João coloca: e viu os céus e a terra que se escondeu dele. Vai acontecer. E esses vão ressuscitar para sofrer a segunda morte. Ou seja, serão condenados. E aquele que não foi achado no livro da vida foi lançado no fogo. Eu imagino uma chamada. Nós já estaremos, nós em Cristo, já estaremos vivos. Estaremos ao lado direito do Cordeiro, do Leão, do Rei, de Jesus. Ele vai dizer isso no capítulo 25. Mas mesmo assim vai ser feita a chamada. Todos estaremos diante daquele trono. Uns à direita e outros à esquerda. Mas todos compareceremos, como Paulo escreveu, diante do tribunal de Cristo. E vai ser feita a chamada no livro da vida. Lá não vai chamar André, Mônica, Mateus, Eliel, Jânio, não. Existe um nome, está escrito no Apocalipse. Nós temos um nome, o salvo em Jesus Cristo, ele tem um nome, que vai ser dado por Jesus, um nome do céu. E nós conheceremos esse nome, vai ser dado uma pedra branca para cada salvo, e nessa pedra vai estar o seu próprio nome, lá do céu, de Deus. Que não é nem esse que nossos pais nos registraram, é o nome que Deus deu para cada um de nós. O próprio Deus nos registrou, e nós somos filhos adotados de Deus, e Ele nos deu um nome, para cada um tem um nome, um nome próprio, e esse nome será chamado, e nós marcaremos presença. É como as professoras, os professores fazem a chamada na sala: fulano, presente, Beltrano, presente, seu nome está ali, presente, presente, presente. E a turma do lado esquerdo, a turma que vai estar à esquerda de Cristo, os que ressuscitaram depois do arrebatamento, depois de tudo, os que ressuscitaram depois estão lá procurando: e cadê o meu? Quem está falando meu nome? E Jesus vai dizer, a palavra vai dizer que todo aquele que não foi achado o nome será lançado no lago de fogo. Deus já vai ter lançado lá o diabo, o falso profeta, a besta, a morte. E todo aquele que não tiver com o nome escrito no livro da vida também será lançado no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Quer dizer, agora acabou. A primeira morte tem ressurreição. Porque na primeira ressurreição vai ter vida. E quem ressuscitar na primeira ressurreição não morre mais. Acabou. Mas na segunda morte não tem mais ressurreição, não tem mais jeito, acabou. Por quê? Quem tiver morto depois da volta de Jesus Cristo, no dia da vinda dele, do julgamento, vai ter que ressuscitar. E aí sim terá a segunda morte, que essa é a bonita, que acabou e é fatal, eternamente. Queridos, Jesus quer que nós tenhamos o sentimento igual ao do apóstolo Paulo. É a preocupação. Essa preocupação que ele diz. 2 Coríntios 5. Se todavia, versículo 3, estando vestidos desse tabernáculo, quer dizer vivos, estamos vivos, não formos achados nus. Lembra que Jesus diz isso para a igreja de Laodiceia? Comprem roupas para vocês da minha mão, para que vocês se vistam e cubram as vergonhas de vocês. Jesus não é estilista. Jesus está falando de forma parabólica sobre a nossa vida espiritual. Vestes são vestes de salvação, são vestes sacerdotais, são pessoas consagradas a Deus. Lembra que Deus mandou Moisés fazer no deserto vestes específicas para Arão e para seus filhos ministrarem no sacerdócio? Lembra que aquelas vestes tinham que ficar dentro do templo e não era uma veste comum. Quando Arão saía para conversar e abençoar o povo, ele tinha que deixar as vestes santas cá dentro, para que não houvesse retaliação da parte de Deus, nem contra ele, nem contra o povo. Eram vestes santas.
E o que diz a palavra? Que nós somos sacerdócio real. Em todo tempo, sejam alvos os teus vestidos. Em todo tempo. Nós não somos igual a Arão, que entrava no santuário, vestia a roupa santa para ministrar diante de Deus. Saía do santuário, ele tirava a roupa santa, deixava no santuário e ia para a rua com outra roupa, roupa comum. Não. Jesus nos chamou para vivermos no mundo. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. O tempo todo vestido com as roupas santas. O tempo inteiro vestidos com as roupas santas. Andando no mundo, mas não se sujando no mundo. Porque do mundo não somos mais. É o que Paulo está dizendo. Mesmo vivendo no meio de pagão, no meio de idólatra, no meio de prostitutos, no meio de tanto erro, nós vivemos vestidos, não nus. Eles andam nus porque eles não ministram para Deus. Eles não vivem para a glória de Deus. Arão vestia a roupa sacerdotal para ministrar para Deus. E Jesus está dizendo aqui para nós, não vivemos nus. Nus de quê? Eu estou com minha roupa. A veste sacerdotal, a veste de adoração, a veste que em todo o tempo devemos estar ministrando para Deus. No nosso caminhar, no nosso dia a dia, no nosso se relacionar com as pessoas, no nosso trabalho, na escola, onde a gente estiver, somos sacerdócio real, estamos ministrando ao nosso Deus. Estamos fazendo da nossa vida, do nosso viver diário, uma adoração ao Senhor Deus. Estamos em todo o tempo adorando ao Senhor, ministrando a Ele. Não existe essa de tirar a roupa santa, guardar no local e poder sair, porque estaremos nus. É disso que a palavra está falando, é dessa vestimenta, a veste santa para ministrar no altar. Arão tinha que se vestir delas. E aquilo era um símbolo do crente hoje, sacerdócio real. Só que Arão podia tirar, guardar, porque aquilo era só um símbolo. Hoje nós não podemos, devemos em todo o tempo andar. Se viveis em espírito, andai também em espírito. E tudo o que fizerdes, façai-o em nome de Jesus e para a glória de Deus. Para a glória de Deus em nome de Jesus. É a única maneira de quando Jesus voltar, o nosso nome está lá no livro da vida. É a única maneira de quando soar a última trombeta, nós sermos transformados se estivermos vivos. É a única maneira de sermos transformados no soar da última trombeta. É a única maneira. Se vivermos dessa maneira, vestidos. Vestidos. Olha aqui. Olha que eu peguei. É o meu versículo aqui específico. Aqui, versículo 4. Porque também nós, 2 Coríntios 5, 4, os que estamos neste tabernáculo, estamos vivos, gememos, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Pronto, versículo 9 para fechar. Pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Lá no céu ninguém tem vontade própria. Os anjos escondem o rosto, os serafins, né? Que Isaías viu, esconde o rosto, esconde os pés e sobrevoam o trono de Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, da terra está cheia da sua glória. Quando a gente vê a visão de Ezequiel, no capítulo 1 e no capítulo 10, nos dois momentos, a vontade de Deus é soberana sobre os serafins. Quando ele dá a ordem, tire a brasa, tira a brasa. Quando ele dá a ordem, faça isso, os anjos estão fazendo. Quando ele dá a ordem ao homem vestido de linho, sai no meio da cidade, marca as testas dos que me adoram, dos que gemem diante do meu altar. O homem vestido de linho, que nós, teólogos, acreditamos que é Jesus Cristo, ele sai, ele marca os escolhidos de Deus. E ele volta e ele diz: já fiz o que o Senhor mandou. Todos os que eu escolhi já estão marcados. A vontade de Deus prevalece. Quando
termina, Deus fala agora, encha as suas mãos de brasa, espalha sobre a cidade. E assim acontece. Quando Daniel vê o ancião de dias sentado no trono, o rio de fogo emanando do seu trono, e ele dá ordens, e acontece. Aqueles animais, até mesmo animais, vêm até Deus e Deus dá o destino de cada um. Aquilo aconteceu na história, simbolizando grandes impérios que aconteceram, e Deus os levantou, e Deus os abateu. No céu ninguém faz sua própria vontade. Só existe uma vontade que prevalece no céu, é de Deus. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Quer presentes, estamos ausentes nesse momento de Deus. O Espírito Santo está em nós. Jesus está em nosso meio espiritualmente. Mas nós não sadamos Jesus. Ninguém pegou na mão dele aqui dentro hoje. Então não estamos presentes com Jesus. Não pegamos na mão dele. A gente não sabe qual é a cor do olho dele. A gente não sabe o tamanho do cabelo dele. Uns acreditam que é no ombro, uns acreditam que é mais curto, uns acreditam que é até mais longo. A barba dele. Jesus tem barba, é sem barba, tem muita barba, pouca barba. Quem sabe para nos dizer? Não sei. Ninguém sabe. Jesus é gordo, Jesus é magro, Jesus é normal. Como é Jesus? É barrigudo, é sem barriga? Não sabemos. Quem viu Jesus aí para falar para a gente? Não estamos presentes com ele. Estamos ausentes. Corporeamente falando, mas devemos ser-lhe agradáveis. O que quer dizer ser agradável a Jesus? Fazer a vontade dele. Não vivemos para nós, vivemos para ele. Então, quando ele fala isso para nós, sobre a vinda do Filho do Homem, a pergunta dos discípulos foi: quando é que o Senhor vai voltar? Lá no início do capítulo 24, quando é que o Senhor vai trazer o fim de todas as coisas? Jesus começa a responder com este sermão. E aqui Jesus está ensinando para nós como devemos viver até o último dia. Seja de vida, seja no arrebatamento da igreja, que vai ser o último dia dessa era de agora. Então, a única maneira de viver é agradando a Jesus e não a nós mesmos. Vivendo para a glória de Deus e não para nós. É a única maneira de viver. Não precisa se preocupar se vai ter milênio, se não vai ter milênio, se o arrebatamento vai ser secreto, se não vai ser secreto, se Jesus vai voltar, vai ser uma coisa só, a volta de Jesus, o arrebatamento no tempo só, se vai ser dividido, se Jesus vai ficar no vai e vem. Não importa. Não interessa, isso não importa tanto. Tentar olhar, será que o Anticristo está vindo? Será que não está vindo? Será que está acontecendo? É os fins dos tempos, é o chip, é um negócio que bota o chip no braço, é isso e aquilo. Bora parar com isso. Não interessa, não importa. O que importa é uma vida diante de Deus, ministrando para Ele, vivendo para Ele, para a glória dEle, na maneira que Ele se agrada, orando, pedindo o tempo todo. Senhor, me dá graça para te agradar. Senhor, tira de mim aquilo que não te agrada. Senhor, arranca de mim aquilo que não agrada ao Senhor. Tira dos meus pensamentos aquilo que não provém de ti. Aquele pensamento que eu tenho que não te agrada, arranca de mim. Aquela característica que eu tenho que não te agrada, por favor, tira de mim. Me liberta, me limpa. Os desejos que eu tenho que não te agrada, arranca de mim. Me dá graça, me transforma, regenera meu coração, minha mente. Não existe outra maneira. E não tem como agradar Jesus se não for pedindo a Ele que Ele mesmo faça em nós. Verdade. Que é Ele que concebe o Espírito Santo e Ele mesmo vai limpando a nossa casa. Ele vem para dentro, limpando a nossa bagunça de dentro para fora, como a irmã canta. De dentro para fora, de dentro para fora, Ele faz. Não adianta a gente querer tirar, porque às vezes a gente tira o sofá e Jesus queria sentar no sofá. A gente tirar o sofá, Ele quer o sofá dentro. Ele quer que tire outra coisa, e não o sofá. Às vezes a gente vai, se a gente querer fazer por conta própria, a gente vai tirar uma coisa que Ele não quer que tire. A gente vai deixar uma coisa que a gente acha que Ele gosta, Ele não gosta, Ele quer tirar. Então por isso é mais fácil pedir para Ele fazer. É muito melhor. E deixar que Ele faça em nós a sua obra. Deixar que Ele faça em nós a sua obra. Isso é viver conforme a sua vontade, de maneira que lhe agrada. Amém? É isso que Ele quer de nós, até que Ele venha. Não se preocupe com a data. Se está perto,
se está longe, se o beré vai inchar, se não vai inchar, se vai diminuir, se vai ter paz, se vai ter guerra. Não se preocupe, viva a sua vida para a glória de Deus. Se as bombas começarem a cair, viva para a glória de Deus. Se as bombas não vier, viva para a glória de Deus. Viva para a glória de Deus. Faça o que você tem que fazer para Deus. Só isso. Simples. A cada dia, vai lá e faça o que você tem que fazer para Deus. Cumpra o seu exercício sacerdotal. Que Deus deu a cada crente em Jesus. Não é só eu como pastor, existe um grupo aí de cabeça, de líder, é só eles que são, não. Todo crente em Jesus Cristo é um sacerdote de Deus. No lar, no trabalho, na escola, na criação dos filhos, de tudo. No mercado, indo comprar pão, indo comprar leite, você é um sacerdote de Deus. Ele está ali para ministrar para o Senhor Deus. Ministrar. O tempo todo. O tempo todo. Você não pode tirar a sua veste sacerdotal, porque você não pode ser achado nu. Aos olhos do homem, não, aos olhos de Deus. Às vezes você pode até, quem sabe, uma pessoa, um vaso de Deus, é assaltado, toma ali as roupas, deixa ele só de sunga, e ele sai andando de sunga porque ele não tem outra coisa. Assaltaram ele, já aconteceu com um primo meu uma vez. Assaltaram ele, ele é servo de Deus, ele é crente. Tiraram a roupa dele todinha ali, coitado, indo pro lado do Juca Rosa, ele depois foi num evento da igreja, justamente da Assembleia. E ele era muito novo, assaltaram, tomaram o celular e para esculhambar, né? Arrancaram a roupa dele todinha, deixaram só de sunga e de meia. E ele voltou para casa, encostou na casa de alguém, pediu uma roupa para vestir, andou nu. Mas a nudez que o Senhor está falando não é a física, é a espiritual. Às vezes tem pastor vestido de terra, gravata e tanta coisa, e está nu espiritualmente, ele não vive para a glória de Deus, ele não ministra para Deus. Não ministra. Então está nu, aos olhos de quem? De Deus. Se Jesus voltar e ele estiver tomando banho, eu não tomo banho de roupa, acho que ninguém aqui toma banho de roupa. E aí, Paulo está falando que ele não pode ser achado nu, então todo mundo tem que tomar banho de roupa, não pode tirar roupa para nada. Não pode ser achado nu, não é isso que o Espírito Santo está falando. Se Jesus voltar e a gente estiver tomando banho, a gente vai ser transformado do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Porque o que importa é a veste espiritual. Você está lá tomando seu banho, está dando graças a Deus pelo chuveiro, pela água quente nesse tempo frio, pelo sabonete, pelo cheiro bom do sabonete, que você está podendo se limpar. Olha que maravilha, você está ligado com Deus, você está ligado com o céu, você está ligado com Jesus o tempo todo ali. Deus está te dando iluminação, está te mostrando o que você tem que fazer e você está caminhando com Cristo em todo momento. Amém? Fica de pé, vamos agradecer ao Senhor. Glória a Deus. Louvo a Deus pela vida de cada irmão e irmã presente aqui hoje. Oremos nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Ouvimos as palavras do Senhor Jesus Cristo que são verdadeiras, ó Pai, e que não passarão. O Senhor Jesus vai voltar. O mundo não está preocupado com isso e o diabo quer que também nós não estejamos preocupados com isso. Mas nós devemos estar todos os dias, o dia inteiro, preocupados exatamente com as palavras do Senhor Jesus Cristo que não passarão. Devemos estar atentos, conforme o Teu Espírito Santo nos alerta. Guarda o que Tu tens, para que ninguém tome a Tua coroa. Jesus nos desperta. Desperta, tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Senhor, traz esses alertas do Teu Espírito Santo aos nossos corações, às nossas mentes, Senhor. Não nos deixe dormir o sono da indolência, ó Pai. Mas durante essa nossa peregrinação sobre essa terra, Pai, em todos os dias da nossa vida, nos dê a graça de vivermos, ó Deus, para a Tua glória. De vivermos, ó Deus, vestidos com essas vestes sacerdotais, ó Pai. Vestes santas, ó Deus, que, ó Deus amado, de uma forma simbólica, Arão e os levitas ali, Senhor, usavam, ó Deus, para ofertarem ao Senhor no tabernáculo e depois lá no templo, Senhor Deus, vestes sacerdotais, vestes santas, meu Pai amado, de pessoas consagradas a Ti, de pessoas que se consagram para viver, Senhor, para a Tua glória, para se apresentarem diante do Senhor Deus,
com responsabilidade, com comprometimento, Senhor, com fidelidade, com o coração inteiro, meu Deus, e não pela metade, não em parte, mas completo, Senhor. Nos dê a graça de assim vivermos, nos ajuda, Senhor, porque somos falhos, somos pecadores, somos fracos ao Senhor, como a Tua palavra mesmo disse, corruptíveis. Somos corruptíveis. Ó Deus, temos várias fraquezas e precisamos da Tua graça que venha nos fortalecer, que o Espírito Santo venha nos renovar. Até, Senhor, aquele dia, o dia da nossa vitória, meu Deus. O dia em que todos seremos transformados. Aqueles que já morreram em Cristo Jesus ressuscitarão. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, ó Deus, no abrir e fechar de olhos. Pai amado, ó Pai santo e querido, rogamos humildemente, ó Deus, pela volta de Jesus Cristo. São coisas que nós observamos, Senhor, e sinceramente, nós que somos salvos em Jesus Cristo não colocamos a nossa esperança no homem, na mulher, em nenhum evento terreno, Senhor, e nada da política terrena. Nossa esperança nós colocamos somente na volta do Senhor Jesus Cristo, Pai. Vivemos cada dia, Senhor, apenas esperando a volta de Jesus. Fazemos nossos planos, fazemos o que devemos fazer, como a Tua palavra nos diz. Tudo que vier à Tua mão para fazer, faça. Estamos fazendo, Senhor. Pedimos graça para continuarmos a fazer. Mas, em primeiro lugar, Senhor, nos preparando para o verdadeiro evento que nós esperamos, que é a volta de Jesus Cristo, Pai. Pedimos a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Estejamos todos os dias pensando nisso, porque vai ser duro para aquela outra parte, viu? O pessoal da segunda ressurreição vai tomar um susto. Gente que morreu afogado, o mar vai dar conta. Gente que afundou lá no Titanic, em outros naufrágios mais. Acordar naquele dia, estou vivo, vai receber uma sentença ruim, não vai ser fácil. Não. Pessoas que eram ateus, que viveram suas vidas negando a existência de Deus e não ligando, achando que todo mundo era doidão, e lá vai acordar naquele dia e ter a surpresa. Ele está bem sentado na frente deles. Cara, esse é Deus. E aí? Não tem mais jeito. O tempo é hoje, é agora. Quando estamos respirando, nós temos graça disponível. Nós temos a graça de Deus disponível. As minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Isso só tem como acontecer enquanto as ovelhas estão vivas na terra. Não tem como acontecer depois. Não existe. Purgatório seria uma bênção se a gente pudesse acreditar em purgatório. Mas não temos base bíblica para isso. Seria uma bênção, um alívio se existisse purgatório. Sério mesmo. Eu ficaria muito aliviado. Porque muita gente que às vezes era tão boa na terra e falaria, não, está no purgatório, vai passar um tempinho ali, daqui a pouco está no céu. Vai purgar um pouquinho os pecados lá embaixo, depois vai para o céu. Infelizmente, o que nós lemos aqui hoje não existe purgatório. Morreu sem Cristo, adeus. Morreu com Cristo, está garantido. Morreu sem Cristo, tchau. Viveu com Cristo, está garantido. Viveu sem Cristo, tchau. Então, que não sejamos pegos de surpresa. Jesus disse, virei como um ladrão. Vou pegar pessoas de surpresa. É isso que ele vai dizer no próximo episódio desse sermão. Então não percam o próximo episódio, quinta-feira. Nós vamos dar continuidade em nome de Jesus Cristo. Faz assim com sua mão. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso eterno, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja conosco, seja com todo o corpo de Jesus espalhado sobre toda a face da terra, nós dizemos. Amém.